Um policial se infiltrou no velório de um bebê de 3 meses e descobriu que quem tirou a vida da bebê foi o próprio pai aos socos. O pai da bebê se chama Luiz e tem 21 anos. Ele tinha um relacionamento com a Gisele de 34 anos. Só que a Gisele tinha mais 2 filhos e a Ayla. Só que só a Ayla era filha do Luiz. A Gisele morava em Minas com o Luiz, só que com o tempo ele começou a ficar muito violento, muito agressivo, e ela quis terminar a relação. Só que toda vez que ela tentava terminar com ele ameaçava ela de envenenar tanto ela quanto os filhos. Por isso ela foi ficando na relação. Ela foi na delegacia e não deram medida protetiva para ela. Então ela resolveu fugir. Ela pegou as 3 crianças e foi morar em São Paulo para poder recomeçar a vida. Só que o Luiz conseguiu achar ela e a procurou dizendo que tinha mudado, que não ia mais a agredir, não seria mais tóxico, violento. E ela, pela família, resolveu dar uma segunda chance. Abre aspas. Quem não valoriza a primeira chance não valorizará a segunda. Fecha aspas. Eles já estavam juntos há 3 anos. E quando ele foi morar com ela em São Paulo, ele não deixava ela se comunicar com ninguém. Ela só podia falar no telefone com a supervisão dele. E também não conseguia sair, porque ele sabia que ele poderia ser denunciado e que a polícia de São Paulo poderia agir diferente. Na semana passada, o Luiz ficou responsável por colocar a bebê para dormir. Ele daria a mamadeira e colocaria para dormir na sala. Só que a Gisele estava na cozinha fazendo comida. Até aí, estava tudo bem. Não com a Gisele, porque ela estava sentindo muito enjoo. E o Luiz ofereceu um medicamento para ela para passar aquela dor. Só que ela acabou ficando com sono e foi dormir. Então ele colocou as 3 crianças para dormir. Só que no dia seguinte, quando a Gisele acordou, ela foi direto no bercinho para ver como que a Ayla estava. E ela estava imóvel, não se mexia e parecia não respirar. Então ela pegou rápido a criança e levou para o hospital. Só que antes de fazer isso, ela virou pro Luiz e perguntou: "Você deixou minha filha cair?" "Eu não." Eles foram pro hospital e como a bebê estava com a boca com um pouquinho de leite, ela imaginou que a criança tinha se engasgado durante a noite e desviveu. Só que os médicos acharam muito estranho e resolveram chamar o conselho tutelar e a polícia. Fizeram alguns exames e conseguiram perceber que a criança não desviveu de engasgo, e sim que ela tinha uma mancha na cabeça, como se ela tivesse ou caído ou levado soco. Logo chamaram a polícia, que foram indagar o Luiz, que disse que nada teve a ver com isso. E no começo, a Gisele não quis acreditar que o Luiz seria capaz de fazer alguma coisa como essa. E o mistério continuou até o dia do velório do bebê. O policial, indignado com a situação, resolveu ir disfarçado, infiltrado no velório. Chegando lá, ele começou a observar todo mundo. A mãe, a Gisele, estava desmaiando e nem conseguiu ver a filha ser enterrada. Mas o Luiz não. O Luiz estava muito bem tranquilo, como quem não tivesse perdido nem sequer um periquito papagaio. Então o policial parou o velório, pegou ele e levou ele para a delegacia. Lá confrontaram ele com diversas provas. E aí ele não aguentou. Ele disse que sim, que foi ele que desviveu a criança, que foi na base do soco mesmo e que foi porque ela estava chorando muito. Só que a mãe da criança, a Gisele, disse que não ouviu ninguém chorar. E que se a criança tivesse chorado, obviamente ela teria acordado e acalentado a criança. Mas você lembra que ela estava enjoada? Que ela estava com dor de cabeça? Aquela medicação que ele deu foi para dopar ela, por isso ela não escutou nada. E não foi uma situação de que a criança estava chorando muito e ele se irritou e desviveu a criança. Até se fosse isso, já seria inaceitável. Mas não, ele premeditou tudo. Ele esperou um dia certo para dar a medicação para ela dormir, para ele fazer isso. E você pensa que só no velório ele teve um comportamento estranho? Não. A Gisele disse que não viu ele derramar uma lágrima sequer pela filha. E o pior, ela percebeu que ele estava feliz em ver o sofrimento dela. No caso, a Gisele estava sofrendo muito e ele aparentava estar satisfeito com aquilo. Qual a motivação dele ter feito isso? Ela queria separar, ele não queria aceitar o término e resolveu tirar a vida da bebê deles para que ela pudesse sofrer. É um cara que não tem amor a nada, porque ela tinha outros 2 filhos, só que ele resolveu tirar a vida da Ayla, que era a própria filha dele também, porque a Ayla era um sonho. Era o sonho da Gisele ter uma filha menina e ele queria ver ela sofrer. E agora ela tá sofrendo. Tanto que ela disse que ele ser preso não vai diminuir a dor dela, porque a filha dela não vai voltar. Não dê segundas chances para quem não aproveitou a primeira. Se você tem um animal do seu lado, igual esse meliante, falou alto com você, ele te agrediu verbalmente, ele foi violento com você, não tem mais jeito.
Sinto em te dizer. Se livrem desse tipo de criatura para que vocês não virem caso aqui no meu TikTok. E já me segue para mais. Beijos e tchau!